Hoje eu quero trazer uma mensagem baseada numa história tão maravilhosa. Na verdade, a Bíblia toda é maravilhosa, né? Não tem como a gente falar uma história mais maravilhosa que a outra. Mas existem porções da Bíblia que às vezes é deixado para contar para crianças, né? Hoje eu vou falar de uma história que quem é pai aqui, mãe, geralmente conta essa história para os seus filhos, né? A história de Daniel na cova dos leões. Infelizmente, muitas de nós deixamos essa história apenas para as crianças, apenas para ser contada no ministério infantil da nossa igreja. Eu tenho certeza que se os seus filhos fazem parte do nosso ministério infantil, eles sabem contar essa história para você. Pode pedir: filho, filha, conta a história de Daniel na cova dos leões. E aí é muito importante nós, pais, encaminharmos nossos filhos, não só para o culto aqui aos domingos, durante os nossos cultos, o culto deles, mas também fazemos culto na nossa casa. Sabe, eu já falei aqui para vocês que quando você vai contar a história de Davi e Golias, né, o seu filho tem que ser Davi e você é o Golias. Entendeu? Você faz uma pedra lá feita de meia, e nem que se ele errar, você cai, entendeu? Vai cumprir a palavra do Senhor. Mas é muito importante você, pai, mãe, até os avós aqui, contar as histórias bíblicas para os seus filhos, para eles vivenciarem isso. Eu tenho certeza que Daniel na cova dos leões é uma das top 5 histórias para os nossos filhos. Mas nós negligenciamos essa história, uma história tão belíssima, que tem tantos ensinamentos para nós, igreja. E eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 1, diz: Dário, achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Aí está o nosso personagem principal, Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. O rei Dário, ao conquistar ali o império, ele começa a reorganizar o seu império. Então ele divide aquela região para alguns governadores, que essa palavra estranha para nós, que é sátrapas, que eles eram governadores das satrapias, que eram essas regiões. E sobre esses governadores existiam 3 grandes supervisores, que eram homens de total confiança do rei. Eram pessoas que iam reportar ao rei tudo o que acontecia de forma fidedigna. E entre esses 3 homens de confiança do rei Dário, estava o nosso amigo Daniel. Ele estava ali presente. E o texto continua: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Daniel era tão excelente no que ele fazia, que ele já estava pronto a ser promovido. O livro de Daniel, ele relata o exílio do povo de Deus à Babilônia. Daniel capítulo 1 começa mostrando que Nabucodonosor, esse nome que vocês já ouviram várias vezes, era o imperador babilônico, desse império babilônico. Ele conquista Jerusalém. E ao conquistar Jerusalém, na verdade, se você for ver mesmo, Deus é que dá Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Mas esta é uma outra história. Nabucodonosor conquista Jerusalém e ali ele leva a família real prisionada, e também as mentes mais brilhantes daquele império. Olha que homem de estratégia, estrategista. Ele fala: não quero só levar os utensílios, o dinheiro deles, os bens deles, o ouro, a prata, não, eu quero as mentes mais brilhantes. Então eles vão lá fazer uma pesquisa e encontram alguns jovens. Entre esses jovens está o nosso amigo Daniel da nossa história aqui. Acredita-se que Daniel tinha por volta de 19, 20, 21 anos. Vamos dizer 20 anos. Daniel tinha quando ele foi exilado à Babilônia. E ao chegar na Babilônia, lá ele ia ser muito bem tratado, porque o rei queria treiná-los em toda a ciência babilônica, para que depois de 3 anos, esses homens brilhantes de mente pudessem servir ao rei. E ali eles são muito bem tratados. Além de todo o melhor ensino, as melhores universidades babilônicas, eles também tinham a melhor alimentação. E quando propuseram para Daniel uma mesa, diz uma mesa de manjares, as finas iguarias do rei. E diz o texto de Daniel capítulo 1, versículo 8, que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, porque ele sabia que era muito mais comida, porque ao sentar-se à mesa com aqueles babilônicos, ele estava compartilhando não só da comida, como eu disse, mas também de suas crenças, porque Daniel estava em exílio babilônico, uma sociedade secularizada, uma sociedade que não valorizava os seus valores de berço. Mas não é assim com a gente também?
Nós vivemos uma sociedade em que tudo não é mais, como costumava falar, preto no branco, né? Eu tenho um amigo meu aqui que a gente fez parte de um acampamento em que o pastor falou sobre a geração cinza degradê. Nada está tão certo, nada está tão errado, depende do seu ponto de vista. E o seu ponto de vista é que determina a verdade absoluta. Pessoas que não valorizam mais os valores que nós valorizamos, e quando nós colocamos o nosso ponto de vista, nós somos tidos como intolerantes. Você é intolerante, você não aceita o nosso ponto de vista, porque para o mundo, para a sociedade, o ponto de vista deles tem que ser soberano, tem que ser regra, tem que ser lei. Se você fala que a família é assim que tem que ser constituída e eles não concordam, eles nos declaram intolerantes, simplesmente porque nós temos um ponto de vista diferente. Uma sociedade totalmente hostil, uma sociedade com mente secularizada, assim como Daniel vivia no meio dos babilônicos, nós vivemos numa Babilônia também. A sociedade em que vivemos. O problema não é nem tanto peregrinarmos no exílio babilônico. O problema é quando a Babilônia entra dentro da igreja. Certa vez fizeram uma pesquisa com 2 grupos de jovens da mesma faixa etária. Um grupo de jovens achava um absurdo o sexo antes do casamento. E o outro grupo de jovens da mesma faixa etária achava totalmente normal o sexo antes do casamento. Um achava absurdo, o outro achava normal. Então eles continuaram fazendo essa pesquisa e para aquele grupo que achava normal, aproximadamente de 28% a 30% daqueles jovens já tinham tido sexo antes do casamento. De 28% a 30%. E o grupo que achava um absurdo o sexo antes do casamento, 25% daquelas pessoas já tinham tido sexo antes do casamento. Moral da história, pouca diferença entre os 2 grupos. Muitas vezes a igreja fala tanto, mas faz tão pouco. Fala tanto, tem um discurso tão bonito, mas na prática é outra coisa. Muitas vezes os valores dessa sociedade hostil, da qual Daniel vivia, da qual nós vivemos, estão entranhados na nossa vida. Vivemos assim. Quantas vezes nós não fazemos caso de participar de uma roda de fofoca? Ou quantas vezes os mesmos programas de televisão que nós assistimos são o mesmo programa do nosso vizinho que não tem Cristo? Nós não fazemos diferença. Quantas vezes no nosso trabalho temos as mesmas atitudes, se não piores, do que pessoas que não confessam o Deus que nós confessamos? Daniel era diferente. Daniel mostra para mim e para você que é possível sim, é possível ter uma vida de devoção total a Deus, mesmo em meio ao exílio do qual vivemos, mesmo em meio a uma sociedade tão hostil aos valores que nós professamos e vivemos. Mesmo assim, Daniel, no capítulo 1, ele foi com 20 anos ao exílio. Agora no capítulo do qual nós estamos lendo agora, no capítulo 6, quando ele é jogado na cova dos leões, você sabe essa história, ele não tinha mais seus 20 anos. Ele já não andava com toda a virilidade que ele andava quando ele chegou no exílio. Ele já tinha aproximadamente 90 anos. Um homem de 90 anos. Era muito tempo. 70 anos exilado. Os 70 melhores anos de sua vida em uma terra hostil, numa terra em que ele não tinha liberdade, que eu e você temos de cultuar a Deus. Os seus melhores dias ele passou numa sociedade pagã, em que não valorizava o seu Deus, pelo contrário, o ridicularizava. Quantas vezes Daniel não deve ter sido ridicularizado por seguir a um Deus que para ele estava tão longe, estava em Jerusalém, que parece que tinha o abandonado. Daniel, o seu Deus te abandonou, você está exilado da Babilônia, você não entendeu ainda? 90 anos, Daniel se encontra frente a essa história. Mas assim como Daniel, ele foi preparado, ele estava sendo preparado, porque grandes corações, preste atenção, grandes corações são forjados em tempos de aflição. Lembra de Moisés? Moisés, quando saiu do Egito, saiu da casa de Faraó, ele foi ao deserto. E resumindo a história, ele fica 40 anos no deserto, sendo preparado para quando ele retornasse a Faraó, fosse usado por Deus, como instrumento nas mãos de Deus, para libertar o seu povo. Lembra do apóstolo Paulo? Depois que Deus agenda o encontro com Paulo, e Paulo cai ao chão cego, ele passa 13 anos sendo preparado antes da sua primeira viagem missionária. E tantos outros homens e mulheres da palavra do Senhor que têm tempo, porque seus corações estão sendo forjados, mesmo em tempos de aflição, mesmo no perigo, na espada, mas nada disso
pode o separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? São corações que estão sendo forjados. Meu querido, minha querida, nessa noite, quem sabe você está sendo perseguido, quem sabe você está num tempo de aflição, quem sabe você já tem a idade de Daniel, quem sabe você está beirando os 90 anos, e aqui vai uma bela notícia para você, que já tem a idade avançada, como Deus foi com Daniel, Deus é com você. Não importa a quantidade de cabelos brancos que você tenha na cabeça, ou a falta deles que você tenha, o importa é que Deus continua com você, independentemente da idade que o seu RG tenha. Deus está no coração, Deus não habita nos músculos, Deus habita no nosso interior. E assim como Daniel foi um homem de excelência, mesmo nessa idade, que para muitos era motivo de, Daniel, pare com isso, vai descansar, está na hora de se aposentar, Daniel, se aposenta de Deus, já trabalhou demais, chega, Daniel. Não, Daniel continuou fazendo com excelência tudo que Deus lhe dava em suas mãos, porque o seu coração estava sendo forjado, mesmo em tempos de crise, O texto continua. Diante disso, diante do quê? Diante da iminência promoção de Daniel. Diante da iminência promoção de Daniel, os supervisores, os sátrapas, seus companheiros de trabalho, procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Outra versão fala que ele tinha espírito excelente. Não tinha nada em Daniel que eles podiam acusar. Quem sabe ali eles pensaram, nossa, não é possível, Daniel deve falhar alguma coisa, Daniel deve ter um caixa dois, Daniel deve ser um pouco corrupto, deve ser um pouco mentiroso, assim como nós somos um pouco mentirosos, nós somos um pouco negligentes, nós somos até um pouco corruptos. Mas no caso de Daniel não puderam achar nada dele. Quem sabe colocaram espias sobre Daniel, procuraram nos arquivos de Daniel, colocaram escuta nos telefones de Daniel, estavam perseguindo Daniel, quem sabe pediram para a Polícia Federal, arrume alguma coisa, ele deve ter alguma coisa, ele deve estar devendo alguma coisa em algum lugar. Mas não puderam achar nada na vida de Daniel. Glória a Deus. Isso aqui é um grande sinal, é uma grande lição para mim e para você, que é possível sim, é possível ter credibilidade e integridade numa nação tão hostil como a nossa. É possível sim ver pessoas com credibilidade quando elas estão enraizadas no Deus Todo-Poderoso. Sabe que a nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, vive uma crise de credibilidade. Nós não acreditamos mais em ninguém. O que será do Brasil nas próximas eleições? Quem vai se levantar é o que nós todos procuramos. Quem será uma pessoa que terá crédito, um homem ou uma mulher que terá crédito suficiente para colocarmos no poder, e não só como presidente, em todas as faces do nosso governo? Por quê? Porque nós passamos por uma crise de identidade, crise de credibilidade, de integridade em nosso meio. E aqui há 4 características de credibilidade que nós precisamos procurar. A primeira, a credibilidade é obtida durante um longo período de tempo, não é de uma hora para outra. Você precisa conhecer a pessoa, precisa caminhar com a pessoa. Daniel tinha credibilidade não só com o rei Dario, mas ele tinha credibilidade com todos os reinos que passaram. Daniel, porque ele passou 70 anos no reino babilônico, ele passou por 3 diferentes reis, 3 diferentes reinos, e em todos, sem exceção, Daniel se destacou. Em todos, Daniel era um homem de excelência. Não foi numa ou outra, numa ocasião ou outra, não. Não foi um toque de sorte. Por quê? Porque Daniel tinha credibilidade ao longo do tempo. Credibilidade não é sobre o que você faz ou o que você diz, mas é sobre quem você é. Credibilidade não é só o que você fala. Você pode ter muita credibilidade no que você fala, mas no que você é que as pessoas estão procurando. E o mundo, a sociedade está procurando pessoas que tenham crédito no que elas são, no que elas verdadeiramente são, porque nós estamos, particularmente os brasileiros, cansados de pessoas que falam, mas não são, não cumprem o que falam. Você não pode enganar as pessoas mais próximas de você para sempre. Esposa, esposo, você conhece um ao outro. Porque tem gente que é uma coisa aqui e outra coisa lá fora. Uma coisa totalmente diferente aqui do que é lá fora. Mas Daniel não, Daniel tinha credibilidade, e seu ministério, sua vida, terá um impacto duradouro em proporção direta à integridade de sua própria vida. A vida de Daniel em 70 anos teve credibilidade suficiente, por isso que tudo que ele fazia tinha excelência.
não havia dano nenhum, não havia erro nenhum, não havia falha nenhuma, porque Daniel plantou integridade e credibilidade. Sabe que nós que somos cristãos, deveríamos ser os melhores profissionais da sociedade. Deveríamos ser reconhecidos como os melhores profissionais. Você que é professor, por exemplo, você não tem que ser um bom professor apenas porque você entende isso, que você tem que fazer o seu serviço com excelência, mas você tem que ser um excelente professor por causa da sua devoção a Deus. Você precisa ser um ótimo dentista, um ótimo jornalista, um ótimo advogado, seja lá o que for. Você pode dirigir o seu táxi muito bem, o seu ônibus, o seu caminhão muito bem, a sua empresa muito bem, ou pode apenas dirigir a sua casa, que já é um grande trabalho, com excelência, não só porque você tem entendimento aqui, mas porque o seu coração está enraizado na sua devoção a Deus. É isso que nós precisamos ser, assim como Daniel, diferenciados, totalmente diferenciados. Daniel entendeu aquele texto, o qual Jesus falou que vós sois o sal da terra e luz do mundo. Daniel entendeu isso. Daniel entendeu que ele estava ali para salgar o mundo, para fazer diferença no mundo, mas não assimilar o sabor do mundo. Diferente. Nós fomos enviados ao mundo. Hoje nós estamos num grande saleiro, né? Vários grãozinhos de sal reunidos no mesmo lugar, um saleiro. Segunda-feira o saleiro vai fazer assim, ó, tch, 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 na sociedade. Cada um vai para um canto aqui, às vezes outros vão até para outra cidade, vai para a universidade, vai para um bairro, vai para uma empresa, vai para um jornal, vai para onde for, onde você está espalhado, e lá você vai como Daniel fazer coisas com excelência, e salgar o mundo, e fazer diferença onde você está, mas nunca, nunca assimilar o sabor do mundo, nunca. Então, esses amigos, colegas de Daniel, entenderam o seguinte, versículo 5. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha só, a menos que nós vamos pegá-lo pela lei do Deus dele. Isso me causa uma intriga muito grande, porque é o seguinte: como que esses homens sabiam da devoção de Daniel ao seu Deus? Simples, porque a devoção de Daniel ao seu Deus não era privada, era pública. Não era privada, era pública. Todas as pessoas viam. Todas as pessoas sabiam ao Deus do qual Daniel servia. Foi por isso que eles entenderam isso. Foi por isso que eles destacaram isso. Nós vamos ter que pegar na lei do Deus que ele serve. Porque ele não escondia quem ele servia. Ele demonstrava a Deus a todas as pessoas. E quantas vezes nós temos aqui os agentes 007, os espiões do Senhor, que se escondem sorrateiramente. Eu sou cristão, mas não conta para ninguém. Eu estou em missão secreta. Deus não falou para você estar em missão secreta não, meu irmão. É ir de por todo mundo e pregar evangelho, seja a luz do mundo, sal da terra. É isso. Daniel, ele expressava o seu amor, a sua devoção a Deus publicamente. Ele não escondia isso para ninguém. Era notório. Por isso que esses homens queriam pegá-lo na própria lei de Daniel. Mas eles esqueceram do quê? Do que eu vou escrever aqui, ó. Que a dedicação de Daniel ao seu trabalho estava enraizada em sua devoção a Deus. O que eles viam de Daniel no seu trabalho não era apenas porque ele era um homem de boa ética, de boa moral, que tinha bons ensinamentos na sua casa, não. Era porque estava enraizada, alicerçada no Deus que ele servia. Você não é apenas um profissional de excelência porque você entende que você precisa ser, porque mais do que sua obrigação a ser, você é porque você tem um compromisso com o seu Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que fazer não como a homens, mas para a Deus. É por isso que nós temos que fazer tudo com excelência, sim. Mas eles esqueceram disso. Eles não entenderam que Daniel tinha sua vida enraizada, fortalecida na sua devoção a Deus. Então diz o texto que os sátrapas, os supervisores, de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Olha só a ideia que eles tiveram. Próximo versículo. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, concordaram que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Olha só a estratégia que esses homens tiveram. Ó rei, nós tivemos uma ideia genial para você. Vamos lhe tornar muito mais do que rei. Você merece mais do que ser rei. Você merece ser
uma divindade. Você merece ser um Deus. Eu imagino aquele rei ouvindo aquela coisa e falando assim, um negócio que eu gostei, ser Deus. Eu já sou rei, imperador, ser Deus até que não seria mal não. Puxa, que legal, gostou da ideia deles, vamos fazer um decreto. E olha, quem não te adorar durante 30 dias, vamos fazer um teste. 30 dias. Quem não te adorar, não orar para você, não cantar para você, te venerar como Deus, cova dos leões. Você sabe que nessa época os imperadores caçavam leões. E alguns deles eles mantinham vivos nessas covas. E lá na cova eles lançavam os rebeldes, né? Ah, não gostou de mim? Ah, covinha dos leões. Era assim que os reis faziam. Então, assina esse decreto, rei, assina esse decreto. Na verdade, eles estavam querendo tornar um rei um Deus. Isso nos lembra uma outra história. Quando nós queremos tornar o nosso nome célebre, porque um homem sem Deus busca um significado, busca uma significação para a sua vida. Um homem sem Deus busca algo para fazer sentido em sua vida, nem que esse algo seja ele mesmo, nem que ele mesmo seja o seu próprio Deus, que é o que aconteceu com o rei Dario. Ou então o que aconteceu numa história muito famosa, a Torre de Babel. Você lembra dessa história? Quando os homens se reuniram para construir a torre, e diz o texto que eles falaram o seguinte: vamos construir uma torre para tornar o nosso nome célebre, tornar o nosso nome em evidência. Homem sem Deus busca até mesmo às vezes colocar o seu nome em evidência. Tantas pessoas, artistas, pessoas de renome, que têm a sua vida construída em seu próprio império, e quando esse império cai, pessoas entram em desespero, depressão, até mesmo suicídio. Uma pessoa sem Deus busca um significado. O homem sem Deus busca um significado, nem se for o de se tornar o seu próprio Deus. Que foi o que aconteceu com o rei. Foi a proposta que trouxeram ao rei Dario. Então, no versículo 8, a história continua. Agora o rei emite o decreto, assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. E no versículo 10... quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, eu não sei se Daniel leu o decreto em algum lugar, tinha um edital de notas do reino, ou se alguém contou para ele, eu não sei. Mas quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, ele chorou constantemente. Não foi? Não. O que ele fez? Olha só, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer: murmurar, reclamar. Não acredito que você deixou fazer isso comigo. Foi isso? E o que ele faz? 3 vezes por dia se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus. Foi fazer o que ele acostumava fazer. Não mudou nada na vida de Daniel. Quando ele viu aquele decreto, 30 dias tem que adorar o rei, senão será jogado na cova dos leões, ele virou as costas e foi fazer o que ele costumava fazer. Agora, posso falar o que o Emerson faria? Vou falar eu, porque não vou colocar o nome de ninguém aqui. 30 dias, puxa vida, né? Eu já orei 70 anos, cara. 3 vezes por dia. Aliás, tem alguém que orou aqui mais de 70 anos, 3 vezes por dia? Pode levantar a mão? Então ninguém pode me acusar. Vou parar só 30 dias, pô. 30 dias, bom. É uma férias merecida, podia até ser remunerada nesse caso. Falar com Deus, ó Deus, 30 dias de férias. Ou então eu podia pensar assim: puxa vida, esse reino foi tão bom para mim, prosperei. O cara vai me dar uma promoção e eu vou pisar na bola com ele? Vou nada, 30 dias só, ninguém vai ver. Só eu e Deus. E Deus é misericordioso, Ele perdoa tudo. Ele vai me perdoar no final, tá tudo certo. Ou podia pensar: 30 dias adorando esse Deus não vai me tornar um idólatra. Depois de 30 dias eu volto a Deus, adoro, continuo adorando a Deus. Eu teria várias escapatórias. Não sei você não, você é diferente de mim. Mas eu teria várias escapatórias para tentar sair ileso de 30 dias apenas. O que seriam 30 dias? E ninguém ia ficar sabendo. Eu não ia nem contar para minha esposa Ana Lídia, ela ia ficar quietinha. Você está adorando quem aí? Não, eu estou fazendo o que eu costumo fazer. Adorando a Dario. 30 dias apenas, mas Daniel não se curvou frente a esse decreto. Ele fez o que costumava fazer. Quem sabe Daniel, logo pela manhã, ao acordar, a primeira coisa que ele fazia, ele se ajoelhava, orava e agradecia ao Senhor. Passava durante o dia, quem sabe no meio do dia, lá pelo meio-dia, antes de almoçar, ele se ajoelhava,
orava ao Senhor e agradecia a Ele. E então no final do dia ele se ajoelhava novamente e orava ao Senhor e agradecia ao Senhor mais uma vez pelo dia abençoado que ele tinha. E diz o texto que ele agradecia, ele dava graças ao Senhor. Nem mesmo pedir alguma coisa Daniel pedia. Daniel não mudou a sua postura, independentemente das suas circunstâncias. Mas como que nós fazemos? Na crise, nas crises da vida, quais são as nossas atitudes? Nas duas grandes ênfases. Por exemplo, na condição favorável da vida, quando está tudo muito bem, quando está sobrando dinheiro no banco, você pagou suas contas, está tudo certo, você está prosperando, você está feliz, não tem problema nenhum em casa. Problema de saúde, passando longe de casa, você não gasta mais dinheiro com farmácia faz alguns meses, está tudo certo, beleza. O que acontece? Autoconfiança, orgulho. E o que passa na nossa mente? Quem precisa de Deus? Quem precisa de Deus? Orar para quê? Mas pastor, que absurdo, você acha que eu falo quem precisa de Deus? Nunca, eu preciso de Deus. Você pode até não falar da boca para fora. Nós podemos até não falar da boca para fora, mas as nossas atitudes falam mais alto. A nossa atitude de não buscar a Deus nas condições favoráveis está falando isso. Quem precisa de Deus? Porque se eu busco só nas condições favoráveis e não busco nas condições favoráveis, eu estou falando isso. Eu não preciso de Deus na situação, estou muito bem, estou lidando a vida, tudo muito bem, está tudo tranquilo. Agora existe a outra vertente disso, quando as condições são desfavoráveis. Então no coração do ser humano vem o desencorajamento, vem o desespero, e a pergunta é diferente, é onde está Deus? Então vem a murmuração. A outra ponta, na condição desfavorável, vem a murmuração, onde Deus permitiu fazer isso, como é que Deus pode ser tão injusto comigo? Onde está Deus que não vê a injustiça que esse mundo está fazendo contra mim? Onde está Deus que deixa o rei assinar um decreto cheio de mentiras, para que essas pessoas que têm inveja de mim possam ver morto numa cova de leões? Onde está Deus? Mas Daniel não fez isso. Daniel costumava fazer o que ele sempre fez, ele não mudou. Durante 70 anos ele fez, seu coração foi forjado nos tempos de aflições, e ele não mudou. Por isso de manhã ele ajoelhava e orava, ao meio-dia ele ajoelhava e orava e agradecia ao Senhor, e no final do dia de novo ele ajoelhava e orava e agradecia ao Senhor. Ele não mudou, mesmo na condição favorável ou desfavorável. Os grandes estudiosos do livro de Daniel dizem que Daniel capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os 6 primeiros capítulos são momentos históricos que Daniel escreveu. O resto são visões, sonhos que ele teve. Mas os 6 primeiros capítulos se fazem referência a apenas 9 dias da sua vida. Um homem de 90 anos de testemunho teve 90 anos de devoção a Deus, teve 9 dias de testemunho. 90 anos fazendo o que ele costumava fazer, sem mudar de ideia. Está ruim? Continuar louvando ao Senhor. Está desesperador? Vou continuar louvando ao Senhor. Estou na boca da cova dos leões? Vou continuar louvando ao Senhor. Está bênção, está tudo certo, tudo prosperando? Continuar louvando ao Senhor. Ele costumava fazer isso durante todos os dias. Passava semanas, meses e anos, semanas, meses e anos, e ele continuava fazendo isso. Ele não mudou. Ele não mudou. É por isso que ele colheu tantas bênçãos, porque ele era um homem de coração estável em Deus. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Colocar a mão no ombro da pessoa que está ao teu lado e falar assim: você não pode se abalar das circunstâncias da vida. Não se abale nas circunstâncias da vida. Ok. Versículo 11, o que aqueles homens fizeram? Então aqueles homens foram investigar e encontrar Daniel fazendo o quê? O que ele costumava fazer, orando e pedindo ajuda a Deus, porque a vida de Daniel era pública, ele não se escondeu, aquele decreto não o intimidou, Daniel continuava adorando ao Senhor todos os dias. Então no versículo 12, então foram logo falar com o rei: tu não publicaste um decreto ordenando que estes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não podia ser revogada. Próximo versículo. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, não é esporadicamente, continuamente, o livre.
Esse rei era afeiçoado a Daniel. Diz o texto que esse rei, quando soube que era Daniel que seria jogado na cova dos leões, ele pensou: o que eu fui fazer? Não com Daniel. Daniel não merece isso. Daniel é um homem de excelência. Daniel é um homem que serve o seu Deus com tanta veneração, nunca fez mal a ninguém, pelo contrário, ele quer só o nosso bem. Como é que eu posso jogar Daniel na cova dos leões? Mas ele foi impedido de revogar a sua lei, porque segundo a lei dos Medos e dos Persas, uma vez o rei tivesse falado, decretado, não podia se voltar atrás. Então ele não se vê em outra situação a não ser jogar Daniel na cova dos leões. E diz o texto que ele passou aquela noite inteira, enquanto Daniel estava na cova dos leões, sem dormir, em jejum. Ele falou assim: não quero música, eu não estou feliz, eu estou em murmúrio, eu estou entristecido, porque ele sabia que era inevitável encontrar o seu amigo Daniel morto no outro dia. Mas a palavra do Senhor continua, versículo 19: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Então Daniel responde, próximo. Daniel responde: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Será que você é capaz de orar e ajoelhar no meio da sua cova? Será que você é capaz de entrar na sua casa hoje e você se sente entrando na cova dos leões? Quem sabe você entra no seu trabalho e se sente entrando na cova dos leões? Quem sabe quando você olha para o diagnóstico médico, você tira aquele diagnóstico médico, você se sente na cova dos leões? Será que você é capaz de pegar aquilo nas suas mãos e continuar fazendo o que você sempre fez? Se ajoelhar e orar e agradecer ao seu Deus? Será que num leito de enfermidade você é capaz de transformar aquele local, que era um local de morte, um local de oração? Daniel fez isso. Um local em que tantas outras pessoas tinham morrido foi transformado num cenáculo de oração. Diz o texto que Deus enviou o seu anjo. E essa passagem, Daniel capítulo 6, ela combina muito bem com outra passagem de Daniel também, quando os amigos de Daniel são jogados na fornalha de fogo ardente. Você conhece essa história? Quando aqueles 3 amigos são jogados na fornalha de fogo ardente, e o rei vai ver aqueles homens queimando, e para surpresa dele, ele não vê só 3, ele vê 4. E os 4 estão passeando, e esse quarto é semelhante ao Filho do Deus vivo. Acredita-se fielmente que era a própria presença de Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo está conosco em meio à fornalha, assim como Jesus Cristo está conosco nas covas de leões que essa sociedade nos prepara, com essas notícias ruins que nos preparam, no qual nós somos jogados nelas. O seu anjo veio e fechou a boca dos leões. O que fico a imaginar é o que veio à mente de Daniel quando ele estava na cova. O que passava na mente de Daniel? Será que alguma canção? Será que alguma história da vida dele? Será que ele se lembrou da terra lá em Jerusalém, antes do exílio? O que será que veio à mente de Daniel nesse momento? E eu quero aqui propor um texto que provavelmente tenha vindo à mente dele. Você não precisa abrir não. Quero que você olhe e escute esse texto. Salmo 91. Quem sabe isso aqui veio à mente de Daniel. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ouça isso no coração de Daniel. Daniel, caiam 1000 ao teu lado,
10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Daniel, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo na tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, Daniel, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Atenção: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, Daniel, e lhe mostrarei a minha salvação. O que vem a mim e a sua mente quando estamos em aflição? Será que vem desespero? Vem murmuração? Só que para vir isso no coração dos nossos corações em tempos de aflição, nós temos que beber disso aqui todos os dias. Nós temos que meditar na palavra todos os dias. Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ele resolveu firmemente buscar o Senhor 3 vezes ao dia. Ajoelhava e orava, ajoelhava e orava, ajoelhava e orava, independentemente das circunstâncias de sua vida. E eu e você? O que temos feito nas circunstâncias da vida? Mas a história não acaba aí, ela continua. Versículo 25: Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Próximo. Estou editando um decreto, um novo decreto, para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo. Vamos ler juntos? Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. É um novo decreto agora. Todos vão adorar ao Deus de Daniel, todos vão adorar o meu e o seu Deus. É um novo decreto, querido, é um novo decreto. Por causa da minha e da sua vida, por causa do nosso testemunho, por causa do nosso testemunho, as pessoas vão ver você. Como pode? Eu não consigo entender isso, não fecha o quebra-cabeça na minha mente. Mas Deus tem feito na vida desse homem, dessa mulher. Eu preciso ir ver quem é o seu Deus. E as pessoas vão começar a perguntar: me leva na sua cela, compartilha a sua alegria, faz alguma coisa, porque eu não consigo entender, eu não consigo viver o que você vive. E você vai começar a falar: eu sirvo um Deus que me salva, que me cura, que Ele continua sendo Deus quando cura ou quando não cura. Ele continua sendo Deus quando eu estou na circunstância favorável ou desfavorável, porque eu não mudo, eu sou devoto ao Senhor em todas as circunstâncias. Mas sabe que, para encerrar essa mensagem, eu fico imaginando a visão daquele rei, o rei Dario, quando abriu a cova dos leões, já sabendo: eu vou encontrar um homem morto, todo estalhado, se é que eu vou encontrar alguma coisa de Daniel. E quando ele ouve a voz de Daniel: Daniel, você está aí? Ele fala: ó rei, eu estou aqui, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu imagino aquele rei teve uma visão, ele teve um tira-gosto do futuro, do que Deus quer fazer conosco, quando ele vê Daniel passando a mão no leão, passando a mão em outro, o leão lambendo a mão de Daniel, sendo escoltando Daniel para sair daquela cova dos leões. E ele é levantado daquela cova dos leões, e aqueles leões não o tocam, não fizeram nada em Daniel. É porque aquele rei estava tendo uma visão do que Deus faria na nossa vida e vai fazer na nossa vida, quando Ele vai restaurar todas as coisas. Isaías capítulo 11 fala sobre o reinado pacífico do rebento de Jessé, de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o verdadeiro Daniel.
para que Daniel saísse daquela cova intacto. Jesus Cristo foi lançado no lugar dele, e diferente de Daniel, que saiu intacto e ileso, Jesus Cristo foi lançado na cruz do Calvário e foi esmilaçado pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões, e o texto diz que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele naquela cruz, e pelas suas pisaduras naquela cruz nós fomos sarados. É porque Jesus Cristo tomou as nossas trevas, é que nós andamos em luz. É porque Jesus Cristo tomou as nossas enfermidades, é que hoje nós temos saúde. É porque Jesus Cristo tomou a nossa morte, é que nós temos vida. E quando aquele rei vê Daniel ali com o leão, passando a mão no leão, como que ele pode ver isso? É porque ele estava vendo o que Isaías profetizou, que um dia vai acontecer conosco. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Essa é a restauração que Deus espera para todos nós. Então, quando você estiver na cova dos leões, quando você estiver numa aflição da sua vida, num problema da sua vida, eu não quero que você apenas lembre de Daniel, mas eu quero que você lembre dos leões de Daniel, e que o seu coração aguarde a volta de Jesus Cristo, aquele que foi jogado na cova dos leões por amor a nós, para que eu e você pudéssemos sair ilesos dela, ilesos dela. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa palavra maravilhosa, que é a revelação do Senhor para os nossos corações. Obrigado pelo testemunho de Daniel, que aponta para Jesus Cristo. E somente em Cristo Jesus nós podemos ter esperança, somente nele nós podemos ter vida. É somente por meio dele que nós podemos sair ilesos das tribulações da vida, Deus. Mas, ó Pai, nós queremos ter uma vida consistente com o que proferimos, com o que professamos. Assim como Daniel, nós queremos ser constrangidos nessa noite em amor, a ter uma vida de busca ao Senhor, assim como Daniel, que fazia 3 vezes ao dia. Há tantas pessoas aqui, Pai, que muitas vezes têm negligenciado a vida de oração, da leitura da palavra, de intimidade com o Senhor, porque tem uma agenda muito cheia, tem tantas coisas. Daniel tinha uma agenda muito cheia, tinha muitos afazeres, mas ele não deixava de fazer a sua prioridade, buscar ao Senhor. Que possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, em tempo oportuno, enquanto se pode achá-lo. Pai, nós te glorificamos, bendizemos o teu santo e eterno nome. Aleluia, aleluia, aleluia.